Olá pessoal, sou Renato Amorim, começa mais um programa Avanço Tecnológico. O programa de hoje tem a honra de estar recebendo aqui o seu Eugênio Cesare, ele que é executivo na área, principalmente na área automotiva. Eu até vou ler aqui, seu Eugênio, se me permite, todas as qualificações, a experiência do senhor. Executivo com larga experiência na indústria automotiva, trabalhou nas empresas Ford, GM, Hyundai, onde consolidou as operações, principalmente em nível global, né? Ele vai falar sobre isso aqui também. Consultor em gestão industrial, especializado em transformações organizacionais, dentre elas Lean Six Sigma, produtividade e qualidade, diversas experiências de treinamento internacional e reconhecido por desenvolvimento de pessoas e competência de liderança. Devo ter esquecido alguma coisa, mas eu acho pelo menos que está descrito aqui. Muito obrigado, viu, seu Eugênio, por ter aceito o convite de ter vindo aqui e participar do programa Avanço Tecnológico. Muito obrigado. Prazer todo meu, uma honra estar aqui na Think TV, no programa Avanço Tecnológico. Muito obrigado, porque o senhor tem muito conhecimento, que até o tema nosso, pessoal, nem comentei o tema ainda, a gente vai falar sobre o futuro do carro. Com o conhecimento que o senhor tem, com a experiência que o senhor tem, você vai passar bastante informação e conhecimento para o nosso telespectador. Senhor, gente, já vou começar a falar sobre o futuro do carro elétrico. Hoje, a questão da sustentabilidade, né, se fala muito sobre a diminuição, né, de combustíveis fósseis, né, dentre eles a gasolina, enfim. Com a introdução do carro elétrico, hoje se tem... Pode falar que é uma tendência ou já é algo consolidado? Fala um pouco mais sobre isso, por favor, senhor Eugênio. Sim, é uma questão hoje bastante importante, porque, como você próprio falou, a pesquisa para alternativas de motorização, né? Com a busca de alternativas como carros elétricos, carros híbridos, é realmente uma tendência. É o carro do futuro. É o carro do futuro. É o carro do futuro. A questão é a velocidade dessa transformação. Por quê? Existem ainda algumas entraves com relação à geração de energia, com relação à própria pesquisa em si. Sim. E desenvolvimento dos projetos da eletrificação dos automóveis. Vou te dar um exemplo. Um carro a combustão hoje, um carro Sim. como nós temos hoje, movido a gasolina, etanol ou diesel, vamos fazer uma conta bastante simples. Vamos imaginar que um carro custe $10 mil, né? Em torno de 20 a 25% do valor desse carro é o powertrain. O que é o powertrain? É o conjunto motor, suspensão, transmissão, esse é o powertrain. Então hoje, num carro tradicional, movido a gasolina, 20 a 25% o custo dele é o powertrain, né? Num carro elétrico, imaginar que mesmo segmento de um carro de $10 mil, um carro elétrico vai custar $40 mil. E a diferença é justamente a motorização, o sistema novo de powertrain e a própria bateria, né? Então, comparando o custo disso, 25% de um carro, de um motor, né, a combustão, contra 75% que é o custo de um carro elétrico, de uma motorização de um carro elétrico. Isso só por si já é um fator que pode deixar um pouco mais lento a transformação das nossas ruas em carros elétricos. Sim, né? Dá uma limitada nesse sentido também. Acaba reduzindo um pouco a velocidade da mudança. Certo. Para você ter uma ideia, os maiores mercados do mundo, né, os Estados Unidos, são 20 milhões de carros por ano. 20 milhões. Poxa, uma coisa... China, 28 milhões. No Brasil, 3,6 milhões no ano ótimo que foi 2012. Né? Depois de lá, com a dificuldade econômica, acabou reduzindo um pouco. Mesmo nesses países, a penetração do carro elétrico ainda é pequena. Se nós formos basear em pesquisas que foram feitas em 2017, uma frota de 280 milhões de carros circulando pelas ruas nos Estados Unidos, em 2017 havia uns 50 mil postos de recarga de carro elétrico. Isso é muito pequeno. É claro que a velocidade é exponencial, né? Esses dados são de 2017, hoje já deve estar muito mais adiantado com relação a isso, mas esses pontos de recarga estão mais concentrados principalmente no estado da Califórnia, onde tem legislações mais rígidas com relação a emissões.
Então, esses pontos são pontos que podem tornar um pouco mais lento. Onde existe uma penetração maior? Na China, onde, obviamente, existe um avanço tecnológico maior, e também, paralelo a isso, a própria acesso ao petróleo, né? Onde eles também têm uma reserva muito grande de lítio, que é a base da fabricação da bateria. Então, isso faz com que a China seja um mercado bastante interessante para o crescimento do avanço do mercado de carro elétrico. Por exemplo, hoje a gente tem grandes empresas como a Tesla, por exemplo, que revolucionou o carro elétrico, né? Mas a gente vê outras como GM, dentre outras, que também estão trabalhando. Todas estão trabalhando. A tendência do futuro é essa. Eu já vi até caminhão elétrico, então é uma tendência realmente que não tem mais volta, né? Não tem mais volta. Pode demorar um pouco mais, mas não tem mais volta. Ainda que, como eu expliquei a questão do custo, ainda que existem também pesquisas muito fortes para transformar o motor a combustão em motores cada vez mais eficientes. Certo. Então, existem também pesquisas que estão melhorando o desempenho, a eficiência energética dos carros a combustão também. E qual que é a região, o senhor que tem conhecimento de uma forma global, quais são as regiões que estão mais envolvidas? Seria a China hoje? A China hoje está até mais do que a Europa, até mais do que os Estados Unidos? Sem dúvida. Olha. Tem um outro ponto também, que é o carro elétrico, né? Comparado com o carro a combustão, o carro derivado de petróleo. Fala-se muito em energia limpa, o carro elétrico é uma energia limpa. Mas em vários países, a geração de energia, ela se baseia em termoelétricas, que consomem petróleo. Com certeza. Então, essa equação, esse balanço energético, ele não pode ser olhado somente no carro, tem que olhar também a toda a infraestrutura de cada país para poder oferecer alternativas para aceitar a introdução do carro elétrico. Mesmo ele estando com preço diferenciado, conforme o senhor comentou, o senhor acredita que hoje a aquisição de um carro elétrico está mais pelo entendimento da preservação do meio ambiente ou uma questão técnica também que as pessoas estão procurando esse tipo de carro? São vários fatores que podem afetar a questão do marketing em si, né? Marketing, tudo isso. Né? O carro é ecologicamente mais... Isso é bem vendável, a questão da sustentabilidade. Isso é um fator importante, né? A questão tecnológica também, o apelo tecnológico de ter um carro de última geração, né? São fatores que realmente atraem, né? Mas não é determinante para uma compra em si, dependendo da situação. Eu acredito que a questão custo-benefício é o que acaba definindo a opção de compra. Hoje no Brasil, só ainda do tema do carro elétrico, o senhor tem mais ou menos um percentual de quanto que é vendido? Ainda é muito pequeno, ainda é muito incipiente. Nos Estados Unidos é pequeno. A China tem uma penetração mesmo com a Tesla, tudo lá ainda é pequeno. Nós estamos falando de um mercado nos Estados Unidos de 20 milhões de carros. 20 milhões é uma coisa... Quase 10% da população brasileira compra carro lá nos Estados Unidos. Fantástico. Olha, tem mais... Pessoal, a gente vai por um breve intervalo e continue acompanhando com a gente aí. Tem mais informação e conhecimento aqui, de largo conhecimento, com o seu Eugênio César. Continue com a gente aqui no programa Avanço Tecnológico. Voltamos já. Para você que quer planejar toda a sua casa com móveis de qualidade, eu lhes apresento a Invicta Mobílias Personalizadas e já tem algo muito diferenciado no mercado. Conta pra gente, Tabata. Nós fazemos apartamentos a partir de 9.900. Esse apartamento com até 52 metros quadrados, a gente já tem algumas plantas, mas a gente consegue adaptar, fazer algo. E o bacana é que a gente consegue parcelar em 24 vezes. A gente tem os nossos projetistas, arquitetos, designers, a gente também tem engenheiro, a gente tem toda uma infraestrutura para recebê-los. E super fácil acesso. Fala o endereço pra gente. Rua Euclides Miragaia, 432, no centro daqui de São José dos Campos. E o telefone? 981578786. E o muito legal é que tem estacionamento na porta, facilidade aí pra você. Então vem pra Invicta, porque a sua casa vai ficar linda por um preço super baixo. A Escola de Teatro Sérgio Mamberti oferece ao ator-aluno uma equipe técnica especializada, diretores teatrais, técnicos de iluminação e sonoplastia, figurinista e cenógrafo. A escola também disponibiliza ateliê de criação, camarim, sala de ensaio, cafeteria e palco formato italiano, com capacidade para 75 lugares.
As turmas são divididas por faixa etária e, ao final dos cursos, há uma apresentação de um espetáculo teatral inédito. Curso para adultos a partir dos 16 anos, curso para adolescentes dos 10 aos 15 anos e curso para crianças dos 5 aos 9 anos. A escola tem como objetivo principal o desenvolvimento integral do ator-aluno. Em cada etapa há a ampliação de diferentes técnicas teatrais, visando o desenvolvimento pessoal e a profissionalização. Olá pessoal, voltamos ao programa Avanço Tecnológico. Hoje eu estou recebendo a honra de receber o seu Eugênio César, ele que é um executivo de larga escala, trabalhou executivo de grandes empresas como Ford, GM, Hyundai, e está passando muita informação para nós aqui do tema do programa de hoje, que é o futuro do carro. Então, o quanto a tecnologia também, né, seu Eugênio, alterou e caracterizou o futuro do carro. Então, continue acompanhando com a gente aí o programa Avanço Tecnológico, tem muita informação sobre o tema. Falando sobre os carros, nós estamos falando no bloco anterior sobre o futuro do carro elétrico. O senhor contextualizou toda a questão principalmente da China, né, dos Estados Unidos, mas principalmente do avanço da China nesse sentido. E agora, o futuro do carro autônomo, como que está? Também a China está mais avançada do que os outros países ou não? Não, a questão do carro autônomo é um pouco diferente. É diferente? É um pouco diferente. Eu acredito que o futuro também pode reservar um pouco mais de segurança com relação ao uso de carros autônomos. Mas eu acho que num primeiro momento a aplicação do carro autônomo deve ser mais utilizado em frotas, em rotas já pré-determinadas. Eu acho que faz um pouco mais de sentido no curto prazo, né? A questão do carro autônomo esbarra em regulamentações, em legislação, em aspectos de segurança, né? Em aspectos até de prover sistemas onde o carro autônomo ele é dotado de sistemas que interagem com... Ele consegue conversar com outro sistema. Outro sistema. Né? Então, precisa ter ambientes que ofereçam essa facilidade. Não adianta só ele ter, sendo que o outro não consegue dar resposta para ele, né? E também tem aspectos legais, aspectos de responsabilidade em caso de um acidente, tem aspectos de segurança, né? Que à medida que os sistemas vão ficando mais sofisticados, tem que se pensar também em prover elementos de segurança para esses sistemas também. Você vai entrar num carro e define um trajeto e ele faz outro. Faz outro. Né? Principalmente nas grandes cidades, né? Porque eu acho que em rodovia, acredito que o carro autônomo na rodovia, acredito que é mais viável, né? Por isso que eu acredito, num curto prazo, uma aplicação em rotas regulares. Também. Né? Eu acho que faz mais sentido. Porque dentro de cidade existe tantas outras variáveis, né, que podem impactar. O carro autônomo, ele é dotado de sistema de inteligência artificial bastante sofisticados, é quase que um robô. Né? Isso não só num carro, mas em toda a aplicação industrial também vai ter um avanço grande. Então é uma tendência de futuro, quando vai chegar esse futuro, que é uma questão da limitação desses sistemas, da segurança, como eu falei. E até o que limita também é a própria capacidade de aprendizado, né? Quem vai operacionalizar esse sistema? Né? E assim, como o senhor comentou sobre a indústria 4.0, acho que é interessante, a própria indústria automotiva é uma das pioneiras da indústria 4.0, né, senhor Eugênio? Sim. Como que está isso hoje aqui? Nós vamos falar um pouco mais para frente, quando for abordar a questão das indústrias, mas a aplicação da indústria 4.0 é inevitável, porque ela melhora potencialmente as questões de controle de processo e a própria qualidade do serviço, né, e a velocidade da aplicação, da utilização dos sistemas. Mas a limitação qual é? É o custo da implementação e também a disponibilidade de mão de obra especializada em implementar sistemas e manter esses sistemas. Tem que ter, porque não adianta só ter o sistema. O aprendizado sempre, contínuo, né? O aprendizado vai ser sempre o fator que vai limitar transformações das empresas e da sociedade. A gente criar sistemas inovadores, né, tecnologicamente inovadores, se a gente ainda não tem mão de obra qualificada para poder utilizar esses sistemas. Né? Vou fazer uma outra pergunta para o senhor. Como seria o carro, né? Como seria no futuro? Um produto ou um serviço?
Muitas montadoras hoje já estão buscando modificar um pouco o portfólio de produtos e serviços. Eu responderia que o carro é consequência da necessidade da mobilidade, né? Então, quando nós pensarmos nas nossas histórias, né, como desenvolvimento humano, o ser humano sempre precisou alternativas de mobilidade. Né? Então, o carro é consequência dessa necessidade, né? E eu acho que esse conceito da mobilidade é o que vai voltar, né? Na verdade, principalmente nos grandes centros, tem uma parcela significativa que já não está mais adquirindo o carro. É isso que eu ia comentar com o senhor, é exatamente isso, essa nova geração. Aí você fala de carros para aplicativo, igual, por exemplo, o Uber, né, dentre outros. Ele mudou um pouco a forma de enxergar a aquisição de um carro. Acho né? que principalmente nos grandes centros urbanos. Nos grandes centros, onde exatamente. você tem uma oferta de alternativas bastante rica, né? Em sistemas públicos, ou aplicativos de transporte, em várias empresas que estão já utilizando, uma combinação de serviço público com aplicativos, né? Então, esse conceito da mobilidade é o que vai ficar. E as empresas hoje, as principais empresas, elas não estão trabalhando só no desenvolvimento de automóveis, estão trabalhando no desenvolvimento de alternativas de mobilidade. Isso é o que vai ficar para o futuro. Uma volta às nossas necessidades básicas. E aí você olha, por exemplo, você olha nos grandes centros, conforme o senhor comentou, que aí tem questão de estacionamento, trânsito e tudo mais. Então as pessoas preferem... Tem até já esses aplicativos que é compartilhado, né? A pessoa vai para algum lugar, olha, eu estou indo para tal lugar, você me dá uma carona paga. Interessante como mudou isso. A tecnologia ajudou a direcionar isso também, os aplicativos, né? Claro. Isso você acredita que consolidou mesmo, isso não é uma tendência, isso consolidou. Eu acho que principalmente nos grandes centros. Principalmente nos grandes centros. E a gente precisa olhar não só nas nossas características locais aqui no Brasil. Mas você pega, por exemplo, Nova York, Londres, que tem sistemas de transporte público bastante eficientes. Né? E lá a opção por ter carro ou não, para quem mora lá e precisa de necessidade de mobilidade, talvez não faça muito sentido a propriedade de um automóvel. Mas sim um carro compartilhado ou até a utilização de serviços públicos para prover a necessidade de mobilidade dele. Excelente. Vamos para um breve intervalo. Pessoal, continua com a gente aí. Tem muito mais informação e conhecimento para você. No terceiro bloco ainda tem muita informação. Continue com a gente aqui no programa Avanço Tecnológico. Voltamos já. Fique com a gente. A Associação Atlética Banco do Brasil em São José dos Campos está de portas abertas para receber novos associados. Venha fazer parte. Temos futebol de campo, quadra poliesportiva, piscinas, quiosques, salão de festa, lago para pesca e diversas outras atrações. Venha nos conhecer. Procure-nos e conheça nossos planos familiares. A ABB São José dos Campos. De portas abertas para atender você. Olá pessoal, sou Renato Morim, voltamos com o programa Avanço Tecnológico. No programa de hoje eu estou aqui entrevistando o seu Eugênio César, ele que é um executivo com larga experiência em grandes montadoras e está passando informação e conhecimento para nós aqui sobre o futuro do carro. Então, para você que está assistindo aí, acompanhando, assiste os 3 blocos, se não deu para assistir acompanhando o programa, depois assiste no YouTube, está muito bacana, muita informação e conhecimento para vocês. Então, Eugênio, a gente estava falando, nós começamos no bloco anterior falando um pouco sobre indústria, né, da questão da indústria 4.0, que é o grande avanço da tecnologia hoje, né, e o que se fala muito aí de uma forma geral. Mas qual que é o futuro real das indústrias, seu Eugênio? A indústria automotiva sempre foi um vetor importante. Sempre esteve na frente, né, na vanguarda da vanguarda tecnológica, na vanguarda da gestão, né, com certeza. na vanguarda da liderança. Ou seja, uma boa parcela da criatividade, da inovação, nasceu dentro da indústria automobilística. Seja no aspecto técnico, né, desenvolvimento de carros elétricos, de novas tecnologias, novos materiais
mas também de novos sistemas de gestão, como o Lean Manufacturing, por exemplo, como o Six Sigma. Né? E hoje nós estamos falando cada vez mais da aplicação de inteligência artificial. Então, esse processo de transformação das indústrias é um processo que vai dotar, para controle dos processos, para a melhoria das qualidades, cada vez mais sistemas e ferramentas que usam a inteligência artificial para melhorar a eficiência das suas operações. Para o nosso telespectador que ficou com dúvida, o que seria essa inteligência artificial? Assim, de uma forma mais simples assim. Inteligência artificial é a utilização de sistemas que tenha processos de aprendizado. Então são sistemas, nós podemos falar que podem ser robotizados, podem ser aplicados em sistemas de gestão ou em escritórios, mas é diferente da automação. Certo. Você pode automatizar um determinado processo, mas a utilização de sistema de inteligência artificial, nós estamos falando que um determinado sistema, um determinado equipamento, uma determinada máquina, ela vai adquirir condições de aprendizado. Então ela toma decisões sem intervenção humana. Ela vai... Em algum momento. Exatamente. O papel de um técnico, de um profissional, é ensinar a máquina a aprender. Legal. É um pouco diferente. Voltando um pouco para o nosso foco, uma fábrica de automóvel hoje deve estar custando um investimento da ordem de $1,5 bilhão. Hoje, uma empresa convencional, uma fábrica convencional, moderna, com alto grau de automação, em alguns setores, como estruturação e solda de carrocerias, pode ter 100% de automação, pintura pode ter 100% de automação. Então, uma fábrica hoje, considerando ferramental, desenvolvimento de produto, processos, e, enfim, está na ordem de $1,5 bilhão. É claro que, se nós formos pensar em introdução de elementos de inteligência artificial, esse valor vai ser um pouco diferente. Até porque você tem que ter profissionais capacitados para atuar nessa tecnologia. Para poder atuar e poder trabalhar efetivamente nesses controles. Então, eu acredito que o avanço da inteligência artificial é inevitável, mas ela também vai ter um processo mais lento de absorção. Sim. Porque nenhuma empresa vai descartar as operações que tem para adotar uma outra. E não quer ficar para trás da outra, existe a concorrência. Então, a inserção de elementos, de ferramentas, de sistemas dotados de inteligência artificial vai ser gradual, gradativo, à medida em que forem escolhendo componentes do processo produtivo que possam ter melhor controle usando ferramentas de inteligência artificial. Interessante, nós falamos de Six Sigma, nós falamos de... existem empresas que estão adotando esse conceito com aplicação de CEP. Sim. Estão tendo controle estatístico de processo. Excelentes resultados com ferramentas antigas, né? Mas que conseguem se adaptar. Estão repotencializando esse sistema através do uso de inteligência artificial. Bem interessante isso. É interessante contextualizando. E a carreira? E os profissionais? O que tem que se qualificar para estar inserido dentro dessa tecnologia? Eu costumo dizer que em qualquer ramo de negócio, em qualquer indústria, quanto mais próximo do núcleo, do propósito da empresa, melhores e maiores serão as oportunidades. Então, eu recomendo que os profissionais, ou quem esteja se preparando para a entrada no mercado de trabalho, procure entender o que está acontecendo com as empresas e quais são as tecnologias, quais são os processos de gestão, os sistemas de gestão que estão mais próximos do núcleo, do propósito dessas empresas. Quanto mais próximo, quanto mais perto do núcleo da empresa, melhores e maiores vão ser as oportunidades. Então, se a questão hoje, se a tendência é utilização de inteligência artificial, eu recomendaria que vocês pensassem como aplicar. Sim. Né? E mesmo sistemas mecatrônicos, sistemas mecânicos, sim, elétricos, químicos, né? O futuro vai exigir que na área de TI, na área de TI, exatamente. O futuro vai exigir que as pessoas tenham formações mais abrangentes e não só específicas num determinado ramo. Porque existem processos hoje que é muito difícil você
definir. Fica só numa área, né? Você tem que ter uma abertura. Existem interações. Entendi. Né? Um processo de pintura, por exemplo, você trabalha com praticamente todas as grandezas físicas, químicas, hidráulicas, térmicas, químicas. Né? Então, os profissionais têm que se preparar para se inserir nesse contexto de mercado. Voltando a falar em termos mais otimistas, nosso mercado brasileiro de automóveis, 3 milhões e 600 mil no melhor ano, que foi 2012. A medida que a segurança econômica permita, existe um campo muito grande para isso, para o crescimento. Nos Estados Unidos são 20 milhões de carros por ano. Puxa vida. Então, quer dizer, é interessante para quem, o telespectador que está assistindo, se interessou entrar realmente nessa área, uma área bem promissora, porque está crescendo, voltou a crescer, né, Eugênio? E não somente essa questão das carreiras técnicas, as carreiras de gestão. Também. Como é que é o gestor do futuro? Né? O gestor do futuro é uma pessoa que conhece bastante as questões técnicas do negócio da empresa, é um líder, né? As questões de gestão, mas, como você falou, liderança. Liderança é fundamental. Para poder engajar e motivar as pessoas a contribuir o seu melhor potencial dentro do desempenho estratégico de cada uma das empresas. Excelente. O seu Eugênio, está chegando ao fim do programa, eu agradeço muito sua participação, as informações e conhecimento que o senhor passou, muito obrigado. Você quer deixar seu contato para as pessoas que quiserem entrar em contato com você, quiser saber mais? Bem, muito obrigado, Renato, muito obrigado à Think TV por ter essa oportunidade aqui no Avanço Tecnológico. Recomendaria que vocês entrassem no meu LinkedIn, Eugênio César. Eu também tenho um site, www.eugeniocesare.com.br, e lá vocês podem ter um pouco mais de informações. Eu agradeceria muito um contato de vocês para a gente estabelecer um processo de aprendizado mútuo. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, seu Eugênio. Pessoal, chega ao fim de mais um programa Avanço Tecnológico. Continue acompanhando toda a programação da Think TV, canal 25 e 525 da NET. Um grande abraço, até o próximo.